Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Audrey Azevedo, neuropsicóloga, suicidóloga, mais uma vez aqui no nosso programa Saúde em Foco. E hoje, para me ajudar, nada mais nada menos do que ela, Priscila Grazioso. Eu acho que vocês ouvem falar desse nome toda hora, né, em todos os programas, porque, gente, vocês vão entender. Pri, gratidão por estar aqui. Obrigada, doutora. Na estreia aí, digamos, não é o primeiro, não é o segundo, mas assim, estamos nascendo, né? Começando agora, estamos nem engateando, nós estamos literalmente um bebezinho, o programa Saúde em Foco. Mas nós duas já estamos aí nessa caminhada há um tempo. Gratidão. Eu que agradeço. Está presente aí agora para o nosso público do Saúde em Foco. Bom, eu sou Priscila Grazioso, sou terapeuta integrativa, trabalho com várias técnicas, hoje estudante também de psicologia, e a gente trabalha aí em alguns casos, eu junto com a doutora Audrey, né, buscando aí o melhor da saúde para aqueles que chegam até a gente. E depois vocês vão me ouvir falar muito da Pri, porque assim, eu acho fantástico o trabalho entre uma das técnicas, são várias metodologias, são várias técnicas que ela utiliza, e vocês vão me ouvir falar muito. Mas hoje, em especial, nós vamos falar, né, Pri, como as emoções influenciam, interferem aí na saúde mental, na saúde emocional e, por que não, na saúde física, né, do ser humano. Conta um pouco pra gente, por onde você quer começar? Falando assim, por exemplo, de uma técnica e mostrar, ou falando da doença, da emoção. Conta um pouquinho o que você faz, ou você quer falar de uma só? Vamos lá, né? Como eu comecei e cheguei, eu acho que fica legal a gente trazer um pouquinho, né? A minha atuação, ela começou a partir de uma dor, né? Eu tinha algumas questões internas, principalmente depois da maternidade, com o meu primeiro filho, e isso me gerava alguns sentimentos muito desconfortáveis. E esses sentimentos desconfortáveis também me geravam questões físicas. Eu tinha muita insônia, eu tinha muita... Não era ansiedade, porque eu não tinha sintomas de ansiedade. Apesar da insônia também ser um sintoma de ansiedade. Eu tinha muitas preocupações e principalmente muita culpa. Então, isso foi o que me trouxe a estudar e a procurar aprofundar, mas apesar de vir de uma família que trabalha com isso, né, de ter esse conhecimento, quando, né, santo de casa não faz milagre, eu fui buscar a minha, né, além dessa questão, né, do santo, né, assim, eu costumo falar assim, eu não vejo um profissional da saúde sendo profissional da saúde se ele não tiver uma história que realmente ali, o que o levou, o que o fez chegar nessa área, com certeza foi algo ali, uma dor pessoal mesmo dele, né? E aí, por que não isso? Vou estudar isso, e aí foi o que aconteceu com você. Aí você, primeiro de tudo, despertou para qual? Eu fui uma questão buscar... pessoal. Olha, ela queria puxar esse assunto. Tem uma questão pessoal, né? Eu fazer essa pergunta. Eu comecei com as constelações familiares como cliente, né? Tenho, como eu falei, comentei aqui, eu tenho outras técnicas, eu já tinha conhecimento de outras técnicas, mas existia algo que não me sanava. Então, assim, terapia convencional não sanava essa dor ou essa busca que eu tinha. Tratamentos dos mais diversos, e aquilo parecia que ainda estava ali e eu não conseguia achar o motivo. Então você imagina você olhar para o seu filho, sentir culpa, sentir de repente raiva, uma tristeza, e você não saber de onde vem. O porquê? Um ser de 3 anos, porque ele tinha 3 anos quando isso começou, né? Quando isso se apresentou para mim. E aí eu fui como cliente, conhecendo, e para mim fez muito sentido. Até então, Pri, você trabalhava com o quê? Bom, fala uma coisa só, também não precisa falar toda essa lista aí que você tem. Fala mais importante aí, vai. Então, vou traçar assim, só para vocês entenderem um pouquinho. Quando eu saí do colégio, eu queria fazer psicologia, não passei. Entrei em pedagogia, fui fazer pedagogia na Universidade Federal de São Paulo. Trabalhei na área, então tenho gabarito, eu falo que hoje eu entendo o que eu estou fazendo.
Antes eu não entendia, eu falava, gente, que pessoa é essa que fica pulando de galho em galho, né? Mas tinha um propósito. Trabalhei na área, casei, saí da onde eu trabalhava, fui buscar recolocação no mercado, que não fosse a parte escolar. Fui convidada com 2 meses de trabalho para ser assistente financeira, nunca tinha nem pensado em mexer, apesar de ser boa em exatas, nunca tinha pensado nisso. E aí, ela é ótima em exata, até porque de humano e emocional, eu vou falar uma coisa, pensa numa pessoa dura, quando é numa terapeuta dura. Ela te fala na lata, assim, o que você tem, entendeu? Mas eu acho bom, porque uma pessoa totalmente emotiva como eu, ela me desperta para várias coisas que talvez, se ela não despertasse, eu ficasse ali no vitimismo. Então ela fala, doutora, sai disso que isso daí não te pertence. Mais ou menos assim, mas vamos lá, continue, Priscila. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Lavação de roupa suja, não vale? Vocês vão ver. Mas então, e aí eu fui estudar, porque, como você sabe, né, eu vou sempre buscando o conhecimento. Então eu fui fazer gestão financeira, e aí eu fiquei grávida do Giovanni. Sofri um assédio moral dentro da empresa onde eu trabalhava, porque eu estava grávida. E isso fez com que... O assédio foi por você estar grávida. Eu fui colocada dentro de uma sala de reunião, pressionada, porque eu estava grávida, onde eu cheguei lá. E todos os processos que eu estava em andamento e aqueles que eu já estava concluído, foi passado para outros analistas. E aí, o Bruno, né, o meu marido... Né, psicólogo, também psicólogo, porque vai falar que é só psicólogo, você vai ver só, né? Não, Bruno, entre um empresário fantástico, uma carreira invejável, não quer nem saber da psicologia, mas vamos lá. Mas tudo bem. E aí, ele, né, se colocou como homem ali, naquele momento, e disse que eu não precisava passar por aquilo, que ele ia arcar com a situação toda, que era para eu ter uma gestação tranquila. Então, eu pedi as contas, aí saí da empresa e cuidar da gestação. Eu fiquei durante a gestação, o primeiro ano do Giovanni. Mas você realmente ficou bem nessa saída? Isso que é importante falar. Então, assim, tudo isso que a gente tá falando, né, tem a ver com... Olha, eu apontando, né, que ali tá o tema, tá o TP ali falando do tema dela, é como as emoções influenciam na saúde. Por isso que ela deu uma pontadinha para lá. Não é o Bruno que tá lá. Não. E aí, pensando nisso, né, e foi até por isso que eu acho que é importante começar essa trajetória, para as pessoas entenderem como é importante a gente ter essa noção de como influencia. E aí, durante a gestação da Diana, foi até uma gestação tranquila, porém... Diana já é a segunda não. Dela. O Giovanni. Desculpa. O Giovanni foi uma gestação tranquila, porém... Aliás, Diana, parabéns, né? Não vamos falar o dia, o mês, mas parabéns. E aí, quando ele nasceu, né, eu comecei a enfrentar os meus monstros, porque era só eu e ele ali. O Bruno tinha que sair para trabalhar, né? As pessoas ali em volta, o suporte, né? A rede de apoio que a gente fala não era tão próxima. E olha que ele te deu, como você começou o depoimento falando, ele se pôs ali como homem e falou, você não precisa passar. Imagina aquelas que não têm esse depoimento. Então, ali eu não tinha a rede de apoio assim, pai, mãe, 24 horas ou alguém próximo, muito próximo, para compartilhar isso comigo. Isso é um ponto. E um outro ponto, mãe de primeira viagem, você tá ali só você e seu filho. Você precisa de pessoas da mesma idade para conversar com você, e eu não tinha. Eis que eu fui fazer aulas de artesanato com a justificativa para cuidar da avó do meu marido que estava com Alzheimer e veio morar aqui em São Paulo. Ela morava no interior e ela veio para ser cuidada aqui. E aí eu fui atrás de aulas de artesanato para que ela pudesse fazer. E aí ela, no fim, não foi e fui eu fazer. Eu falei, eu vou fazer com ela, porque aí eu distraio, eu levo o Giovanni. E tem aí muitos registros disso, né? Então eu fiz aulas de artesanato voltados para isso. Mas eu nunca tive aptidão. Eu falo que eu não traço uma reta com uma régua, né? Mas, enfim. Só que eu descobri uma aptidão, né? Nisso. E eu comecei a fazer uma prima do meu marido, do Bruno, né? Gostou de umas caixas artesanais que eu fiz e ela encomendou para aquele Natal 80 caixas. Eu nunca tinha feito nada. Nas aulas de artesanato para avó, para tia, para avó do Bruno, com um bebê de 4 para 5 meses,
E Bem na crise existencial. Bem na crise existencial, porque foi isso que me fez continuar as aulas, foi essa crise que eu estava comigo mesmo de identidade, de não ter trabalhado. A importância da socialização, né? Foi você sair, foi você socializar, assim, isso, né? Eu fui para socializar, para ter adultos para conversar comigo e não só um bebê de 5 meses. Então ali eu encontrei um caminho novo. Foi aonde eu abri a Mama Civeta, que foi até o início da pandemia. É recente, então, o término dela, o término dela é recente. Em paralelo com a mama, eu fui estudando, né? Que aí entrou essa parte das terapias. E aí eu fui estudar para mim. E eu escutava assim, nossa, você... Isso eu escutava até aí desde você já sempre. tinha entrado em contato com as constelações? Então, foi nesse caminho entre sair, fechar a mama, um pouco antes, né? Uns 2 anos antes de fechar a mama. E dar sequência, né? Com as terapias, eu fui para me curar. Eu fui para me entender. Não tinha intuito de curar ou de... Não é nem de curar, de levar conhecimento para outras pessoas, de auxiliar as pessoas, igual a gente fala, né? Segurar uma na mão da outra e vamos junto trilhar esse caminho. Eu não tinha esse intuito, mas aí começa a ser aquela coisa, né? Você tem direito para isso. Tem um propósito de vida. Foram aparecendo as pessoas certas na minha vida, porque isso já era um sonho lá atrás. Lembra que eu falei que quando eu saí do colégio eu queria fazer psicologia? Porque todo mundo falava assim pra mim, nossa, você é tão boa para escutar as pessoas, nossa, você fala uma coisa, você tem um olhar que você fala certeiro. E aí eu quis tornar isso uma profissão. Então, conforme, eu acho que quando eu cheguei na maturidade, que eu estava pronta para isso, o universo deu um jeito de colocar as pessoas certas, para que eu pudesse trilhar esse caminho. Então, em paralelo com o que eu fui me cuidando, eu fui estudando e me aprimorando para trabalhar com as pessoas. E nisso foram aparecendo pessoas no meu caminho. Meu primeiro cliente, ele tinha 19 anos e ele estava no meio de uma crise se cortando. E a mãe me mandou se automutilando. Então a mãe dele, 10 e pouco da noite, me mandou uma mensagem porque foi uma indicação de uma pessoa para um outro assunto que não tinha nada a ver com terapia, que não tinha nada a ver com isso. E a pessoa que me conhecia falou para ela assim: olha, a Priscila, eu acho que vai conseguir te tirar desse lugar. E, gente, ó a responsabilidade. Estava estudando, não tinha muito conhecimento técnico mesmo, para atuar na área ou para fazer qualquer recurso. Eu não me sentia pronta para isso. Só que essa mãezinha, coitada, né? Com um filho de 19 anos se automutilando ali na frente dela e ela não sabia o que fazer. E aí ela me mandou uma mensagem perguntando se eu podia falar com ele. Eu fiquei durante 3 horas com esse menino, conversando com ele, né? Acalmando ali, consegui ter a atenção dele. E com essa atenção dele, foi gerando ali um processo e fui aplicando as técnicas que eu fui aprendendo, que eu estava estudando. Né? Eu segui... Que tirou você daquele linho, daquele lodo, né? Isso. E foi aplicando nele. Para que isso pudesse... Isso traz, gente, assim, a sensibilidade. Isso traz... E é uma coisa que eu tenho discutido muito com uma pessoa ultimamente, assim, que... eu sei o quanto títulos, eu sei o quanto a nossa sociedade, principalmente ocidental, ela cobra isso de títulos, de diploma. Eu sei a importância disso. Não estou aqui falando que não é, mas assim, nem todo profissional diplomado, nem todo profissional com registro é tão capacitado quanto um outro que não tem. E o inverso também. Uma pessoa, um profissional que não tem o registro, ele infinitamente pode ser, porque quando se trata de vida humana, de vida do ser humano, né? O registro, gente, eu nunca, em todos esses anos, nunca ninguém perguntou assim pra mim: doutora, aonde a senhora se formou? Cadê o seu pós-graduação? Cadê o seu doutorado? Cadê o seu certificado? Nunca ninguém perguntou. Só sabem que tem, talvez porque me pedem um recibo, talvez porque aí sim você precisa ter um recibo, não é um recibo simples, um recibo, por exemplo, para pedir um reembolso num convênio. O convênio só aceita o reembolso se você tiver um registro. Então, acho que é a única vez, gente.
Eu ia achar uma outra, mas a nível de... como fala assim, a nível de paciente me solicitar isso, tá? Nenhum paciente meu nunca me solicitou isso e nem por isso eu tenho paciente, ou eu perdi um paciente, eu sou suicidóloga e nem por isso eu perdi um paciente, nunca perdi, não tenho relatos. Você se suicidou e eu não sei, por favor, me avise. Não precisa, deixa pra lá. Não há essa necessidade, porque eu sei que tem como você me avisar, mas não esquece isso que eu falei. Mas assim, não tá mais aqui quem pediu, tá? Deixa eu falar. Mas gente, porque muito mais do que o título, é isso que ela teve. Ela não tinha o embasamento ali teórico. Talvez nem a prática, porque ela estava começando ali. Mas é a sensibilidade, é o amor ao ser humano. É o amor a quem está ali. É você se colocar... Nem se colocar, né? Porque ele se colocando, talvez ele não entenda, mas... Você sabe que, assim, uma coisa que eu demorei para entender, que foi quem me trouxe, quem me apresentou, né? As constelações e, enfim, eu falo que é o meu mestre, aí eu tenho muito a agradecer a ele em relação a isso. E assim, ele falava assim para mim, mas você tem uma... Maurício Taquetari. E aí, assim, o que acontece? Ele falava assim para mim, você tem uma experiência que muita gente que está há anos na profissão não tem. Eu venho de um cunho religioso, espiritualista, em que meu pai dirigia um trabalho. Então eu comecei pequena. Eu cresci com eles e meu trabalho eu comecei a desenvolver com 12 anos, dentro da corrente de trabalho ali. Então, eu via ali dentro pessoas de todos os tipos. Pessoas que tentavam tirar a própria vida, pessoas que passavam fome, que tinham abuso e violência, porque as pessoas ali buscavam talvez o último suspiro para a dor que elas tinham. Então, eu lidava com isso todos os dias. Todos os dias. Eu via isso... Pode não ter desenvolvido ali a parte... Academicamente falando... Mas eu não tinha realmente esse conhecimento. Eu tinha conhecimentos através dos meus pais, como eu falei, que são estudantes da área, mas o conhecimento técnico, talvez ali naquele momento... Não, eles são profissionais e muito bons profissionais. Seu Ricardo, sou fãzaça do seu Ricardo. E aí, assim, ali eu consegui desenvolver com essa bagagem, eu comecei a ganhar força para estudar mais e mais e mais. E aí, justamente por causa do registro, esse é um dos motivos que eu fui e estou fazendo psicologia. Porque a gente sabe que o mercado, infelizmente, se você não tem um registro, igual o seu CPF, igual o seu RG, se você não tem um númerozinho, isso não vai dizer... E eu não acho isso errado, apesar de você... Não, de maneira alguma. Às vezes brincar comigo, que eu sou mais psicóloga do que muito psicólogo por aí. Não é isso, gente. Se assim a gente já tem profissionais que não são bons... Imagina se banalizasse. Se a gente banalizasse e deixasse solto. Então, assim, são 5 anos de faculdade que eu preciso fazer. Eu vou fazer os 5 anos de faculdade para ter esse registro. Sim. Eu acho que isso é o que eu falo para os meus clientes, que eu converso muito com a doutora Audrey, eu converso muito com os clientes que às vezes a gente atende em conjunto. Tudo é um processo. E o processo, quando a gente quer acelerar, com certeza lá na frente a gente vai colher os frutos de acelerar isso. A gente vai tropeçar, a gente vai sofrer com isso. Então, assim, existem coisas, e eu vou conhecer muitas pessoas nesse caminho também, que vão me ensinar muito. Sim. Porque eu não sei nada, como você mesmo fala, quem eu sou. A gente não sabe nada. A gente não sabe. Ainda mais quando se lida com o cérebro, com a mente, com o emocional de um ser humano. Porque, assim, como não precisa falar de religião, não precisa falar de psicologia, não precisa falar de técnicas integrativas. Basta você entender que, assim, a sua digital é uma só. Não existe no mundo, no planeta, enfim, outra pessoa com uma digital igual à sua. Então, como é que a gente pode achar que um simples psicólogo, que um simples médico, que um simples psiquiatra, que um simples terapeuta terá o poder de curar, de entender 100% a mente humana? Não vai.
qualquer coisa. Não E vai. aí a gente vai para o tema específico, que aí eu trouxe a minha história para explicar um pouco das emoções, o quanto isso influenciava a saúde, influencia a saúde. Eu passei, acho que talvez por essa relutância de, eu sou uma profissional, mas não sou uma profissional tão qualificada. Eu sou uma profissional, mas não tenho tanto, né? Não tenho registro, na verdade é isso. Eu não tenho registro que o mercado cobra. Tem um monte de curso, diploma é o que eu mais tenho, certificado é o que eu mais tenho, gente, não é brincadeira. E lembrando aqui, para trabalhar com as técnicas, as metodologias, as abordagens que ela trabalha, e ela é fantástica nessas abordagens, não é necessário ter registro, por isso que ela pode se intitular, sim, terapeuta integrativa, porque não é necessário ter um registro num conselho. Não tem tá? um conselho. Exatamente, mas é só por isso que a gente está falando tanto. Só que ela quer ir além disso. Isso. Então, ela... E lembrando também que não é para ter o título de doutor, doutora, não é essa a questão. A questão é... Eu acho que também ninguém nem sabe que você não é obrigado a tratar uma psicóloga de doutora. Você só é obrigado a tratar uma psicóloga de doutora se ela tiver doutorado. Senão você não é obrigado. Então não é qualquer psicólogo que é doutora, tá? Então é assim, não é atrás de um título que nós estamos. Eu tenho porque o meu é de doutorado, o meu doutorado é de dependência química. Mas assim, não é por isso. Eu também não quiser chamar de doutor, também não chama. Mas a questão não é essa. Nós não estamos aqui indo atrás de título. A Pri está indo até porque temos outras razões que ela busca nessa questão de ter. E realmente a gente acaba... além do conhecimento, você acaba sendo, digamos assim, privada de algumas questões. Sim. E você não é, infelizmente... Levado a sério. Levado a sério, você não é vista. Por exemplo, eu amo tomografia cerebral. Eu fiz e refaço medicina germânica. E com a minha querida Daniele, aliás, Dani, beijo, e você está convidada a vir aqui no programa, tá? Para falar da medicina germânica, que eu acho fantástico. Mas quando eu conheci a medicina germânica, eu conheci também o quão é importante entender da tomografia cerebral para detectar algumas questões ali das doenças. E eu me apaixonei e comecei a estudar tomografia cerebral, ressonância, tomografia. E eu falei assim, pronto, agora eu quero ser uma neuroradiologista. Me deparei onde? No Conselho Regional de Medicina. Eu juro para vocês que eu não sabia que para ser neuroradiologista precisava ter o CRM, porque eu tenho pós-graduação em Fisiologia e Anatomia Humana, então eu sei todos os órgãos, tudo que acontece, eu sei. Depois a própria psicologia, nós temos 2, 3 anos aí de fisiologia. Onde nós temos a anatomia humana, nós temos um conhecimento. Anatomia cerebral. E eu não tenho a menor vontade de ser uma cirurgiã, de nada. Eu queria entender ali a tomografia. E eu falava assim, gente, eu já entendo muito estudando autodidática. Sabe? Como a própria Dani ela pode vir falar isso pra gente, como ela é uma paciente oncológica. Ela aprendeu a tomografia cerebral para se analisar ali, tá? Então ela acabou nível hard ali de tomografia, de leitura de tomografia, e ela não tem o CRM. Mas aí eu falei para a Pri, poxa, eu vou estudar medicina porque eu quero um dia lá na frente ter eu quero ter o curso eu quero ser neuroradiologista. Porque eu quero ter o título? Não. Como que eu vou ser? Como que um paciente vai acreditar em mim? Como que eu vou ter credibilidade? Como que eu vou poder ter autoridade para solicitar uma tomografia cerebral para um paciente e falar para ele, olha, e o seu coágulo, o seu edema, o seu câncer vai ser na mama direita por causa disso, 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 se eu não sou médica. Eu hoje sei ler, mas ninguém vai me ouvir, porque eu não tenho CRM. Então, eu imagino que eu seja também nessa questão de esbarrar ainda no registro. Também. Mas isso não faz da gente uma menos médica ou uma menos psicóloga por não termos ali. Eu respeito... E falando nisso, até quantos pacientes chegaram para mim, no seguinte aspecto, assim, nossa, eu passei com não sei quantos psicólogos
E, eu saí pior. E aqui nada contra, novamente, porque eu estou estudando. E aí eu penso assim, independente da área que você escolha, né, da área da saúde, né? faça o seu melhor. Exato. E busque você se aprimorar naquilo que você faz. Então, assim, você escolheu ser psicólogo, então seja o melhor psicólogo que você possa ser. E parem de achar que você tem um diploma, que você terminou sua faculdade, que você não precisa mais ter conhecimento. Porque é o que a gente mais na área vê. da saúde, esquece, né? É o que a gente mais estudando. Então, assim, isso é para você que é profissional da área, né? Esquece. Mas até para terapeuta, para terapias integrativas, Não, né? Porque assim, toda você é hora profissional. sai uma diferente ou não sai uma diferente, mas aquela é aperfeiçoada. Que é o que a gente fala muito sobre a sistêmica, as constelações. Ela foi escrita, mas, gente, é assim, a base dela, se você parar, sai dos preconceitos que existem e vai ler a teoria e entender a teoria. Tá? A partir do momento que você entende a teoria, você começa a observar coisas na prática daquela teoria, e aí a partir desse momento você começa a aprimorar também, porque a realidade do Freud é diferente da realidade de hoje. A realidade do Bert Hellinger, quando ele foi lá para a tribo Zulu, é diferente da realidade que tem hoje. Exatamente. A realidade de quando eu estava na escola, no 3º ano do ensino médio, é diferente do 3º ano do ensino médio de hoje. O meu filho, que está no 4º ano do fundamental, é diferente da 4ª série que eu cursei. Exatamente. As coisas evoluem. O cérebro, gente, evolui. O cérebro humano, a vida humana evolui. Antigamente, um bebezinho nascia e você colocava a mãozinha ali, demorava 7 dias, né, para ele abrir o olhinho, você vê ali, aí você ia lá, fazia um escurinho assim, não era? Gente, hoje ele já nasce rindo, xingando, perguntando cadê o celular. Porque, nossa, mas é impressionante, assim, você já... Então, assim, aí vai falar que é o quê? É porque é a evolução humana, é para isso que nós estamos aqui, a evolução. E ao passo de a medicina, qualquer outra técnica, abordagem, tem que evoluir junto. Sim. Nós precisamos achar que nós estudamos lá, sei lá, eu quando, não vou aqui falar para vocês quando que eu estudei, mas assim, e não vale a pena isso. Mas para de achar que se eu fosse parar lá, eu estaria lá também, até hoje, trabalhando com Freud. Ai, não vou falar de Freud, eu já falo que eu e ele brigamos na outra encarnação, né? Não, vamos lá. E hoje a gente tem, claro, outros estudos, a gente sabe que ainda existem resistências para algumas coisas, algumas áreas atuam e trabalham e aceitam melhor algumas teorias, outras não, e aqui a gente não vai entrar, eu acho que, para mim, longe de entrar no mérito de questões de correto, de certo, errado, enfim. Mas o que é importante quando a gente fala das emoções? Aquele dia que você acorda sei lá, triste por algum motivo. Você tá ali com vontade de chorar e você não coloca esse choro para fora. Aonde que manifesta isso? De repente, você passou um estresse, um nervoso, uma raiva. Aonde isso se manifesta? Né? A linguagem, quando a gente fala de linguagem do corpo, de doenças psicossomáticas, a gente está falando exatamente disso, aonde essa emoção está presa. A linguagem não verbal, né? A linguagem assim. não verbal. E nós falamos a linguagem verbal também. Também, verdade. Né? Nossos dentes trincados. Nossa, minha barriga dói. Quando a gente está falando de emoções, quando a gente está falando de sentimento e está falando de emoções, a gente tem uma manifestação física. E o seu corpo manifestou, Pri, nessa época sua? Nessa época eu tinha muita dor de estômago. Eu sempre tive muito problema de garganta. E assim, não é de garganta de infecção, é de inflamação. Então, você vê o tamanho da raiva que eu tinha contida de coisas que eu queria falar e não falava. Entendeu? Até eu começar a compreender essas manifestações e o que eram essas manifestações. Durante a gestação da Diana, que já é a minha 2ª gestação, eu precisei parar de trabalhar. Porque eu tinha alguns incômodos. E aí, a minha relutância eu tinha conhecimento. Então, eu achava que porque eu tinha o conhecimento, eu ia passar a gestação ilesa. Imagina, não ia sentir nada. Só que não. Cair no cavalo. Só que não.
Porque é o que a gente fala, quando se lida com o cérebro humano, a Priscila da primeira gestação não era mais a Priscila da segunda gestação. O emocional, o corpo, o físico, o emocional, o mental não era o mesmo. Então não tinha como pegar a mesma fórmula lá de tudo que ela fez e deu certo ou não deu certo e ela mudar agora na segunda. Sim, e aí foi onde eu me deparei com muitas coisas, né? Com dores minhas mesmo. Eu com 2 meses eu comecei com uma dor no quadril e essa me acompanhou até o parto da Diana e foi ela que me paralisou. Começou, né, com a dor no quadril, depois subiu um pouco para a lombar, eu tinha dor no braço, eu tinha dor e eu tive a minha primeira crise de ansiedade, crise mesmo de ansiedade na gestação da Diana. E eu não sabia o que era crise de ansiedade, mandei mensagem para minha médica achando que eu ia morrer. Aliás, convide-a, porque eu já ouvi falar tanto dela, convide-a. Ela é maravilhosa, gente, vocês vão adorar. E assim, eu mandei mensagem para ela no meio da madrugada, que eu não conseguia dormir, com insônia bravíssima e com aquele aperto no peito sufocando. Eu achei literalmente que eu ia ter um treco ali. E aí ela pediu para eu descrever algumas coisas. Ela falou, você está tendo uma crise de ansiedade. Eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade, de verdade, assim. Tinha ficado ansiosos nós ficamos sempre quando a gente e tem é algo... natural e benéfico. Isso, dependendo do grau, da intensidade. O que não é benéfico, e aí é importante a gente falar sobre isso. Estado depressivo, ele não é ruim. O que você não pode é permanecer neste estado depressivo. Isso gera a doença, a patologia. Ansiedade não é ruim. A ansiedade, ela é maléfica quando ela está fora do controle. Por exemplo, ela te paralisa. Ela paralisou, acabou. Isso é maléfico. Na verdade, tudo na vida. Exatamente. Que te paralisa, ela vai te gerar um mal. Então, a dor de cabeça, por exemplo, que você tem, é para o teu corpo está dizendo, para. Exatamente. Para aqui, você precisa dar uma pausa. E essa dor de cabeça pode ser porque você não comeu, então o seu organismo está falando, você precisa se alimentar. Essa dor de cabeça pode ser porque você não dormiu. Você precisa dormir. E aí uma coisa desencadeia a outra, né? Porque, por exemplo, é porque eu não comi. Tá bom, então isso aí é fome, tá? E por que você não comeu? Porque eu trabalhei demais, tá? E por que você trabalha demais? Porque eu me cobro muito, tá? E por que você se cobra muito? Não tem fim. É assim. Aí ele vai cavucando. Aliás, vou fazer um parêntese aqui e convidar meu queridíssimo amigo Godofredo. Por favor, Godô, vem aqui no meu programa. Eu faço questão, porque assim, eu achei fantástica. O Godofredo trabalha aqui na TV, na Vivax TV, aliás, né? Gratidão, Vivax TV, por abrir esse espaço, Sim, né, pra gente, pra falar, desmistificar essa questão aí da saúde. E dos profissionais da saúde. Mas o Godofredo foi assim, a gente se conheceu e, enfim, sabe? Quando sabem que você é psicólogo, a gente na hora já fala, posso falar uma coisinha pra senhora? Né? Assim, tá escrito na nossa cara, psicólogo. Ou a pessoa se aproxima, sim, porque quer ali falar alguma coisa, ou ela já fala, ela vai começar a me analisar. Nem analisa, e já não te olha mais, pronto, já encerra o assunto, né? Mas aí o Godô começou, aí ele falou, não, mas é por causa disso, não, mas é por causa do... Até que nós chegamos num determinado... Quando ele falou, e aí bateu, assim, porque assim, é ir de acordo, tá? Então por que você não come? E aí você chega, né? Nessa resposta, né? Olha como a minha prática, minha experiência, quando agora chegando para a faculdade, por isso que eu falo que tudo é perfeito. Hoje eu tenho maturidade para estar lá e fazer o que eu faço. Eu passo... Apesar de ser uma nerd, né? Então talvez essa dificuldade eu não teria nunca, realmente, de estudar, porque eu sou, né, assim como... eu também sou assim. Adoro estudar. Eu gosto de estudar. Imagina, ela quis colocar os livros dela ali, pra quê, né? Um livro por dia. Mas assim, a minha prática fez com que algumas coisas que acontecem dentro da faculdade pudesse ser mais leve. Por exemplo, nós fizemos um treinamento de entrevista. Pessoal, todo mundo perdido. Eu sentei, escutei o que a colega ali estava trazendo, um problema que a professora falou para ser nível 3, teve gente que levou o problema nível 10, aí você vai fazer o quê, né? Eu ia deixar a menina sair chorando? Não podia. Porque aí a gente tinha uma orientação de perguntas ali básicas e poderia, né, desenvolver essas perguntas. Eu não desenvolvi muitas perguntas, eu fui naquilo que eu já conheço. E aí, sem querer querendo, porque foi automático, eu fiz a pergunta certa.
ali, para aquele momento. O que aconteceu? A pessoa Geralmente a pessoa desaba e começa a chorar. Né? A pessoa aí você sabe que tocou o emocional da pessoa. Você tocou no problema, no problema dela. Só que ali eu não poderia atuar como eu atuo, porque eu tô dentro da faculdade. É como a gente sempre fala, a gente deixa aquilo que a gente conhece da porta para fora. Só que eu não podia deixar ela sair daquele jeito. Então eu fiz ali um exercício que cabia naquele momento e consegui tirar ela daquele estado. Então, assim, por isso que eu falo, às vezes eu entendo quando a Audrey fala pra mim, né? Ah, esse certificado, não fica pensando nisso. Eu não tô pensando no número do registro para alterar minha forma de trabalho. Mas a gente sabe, nós tivemos esses dias no SUS, né, palestrando, e o quanto abriu a porta porque tinha um registro. Se eu tivesse ido sozinha lá sem o registro, talvez essa porta não teria se aberto. E aí nós não poderíamos ter feito tudo o que nós fizemos para aqueles profissionais. Foi fantástico. Aliás, vamos convidar ao vivo aqui, né? Vamos lá. Não, ao vivo não, mas sei lá, eu não esquece o que eu falei. Mas assim, gente, vamos convidar aqui em rede nacional esses profissionais, agentes da saúde. Porque assim, eu inclusive eu falei isso lá no dia, né, que nós palestramos lá, e vamos ter mais, logo, né, em breve teremos mais. Mas assim, eu falei para eles, eu acho que agentes de saúde é aqueles que passam na casa de vocês e bate lá na porta, né? Mas aí eu não lembro. Eles estão de azul? Eles estão com aqueles de coletinho azul. E eles fazem aquele cartãozinho do SUS. Cartão da família, agente da família, tudo isso. Perguntando quantas pessoas tem ali no lar, a idade, o que você cobrando vacinação. Isso. Né? E aí eu falei assim para eles, quantas vezes vocês não chegam ali, não batem ali naquela porta e a pessoa, agora não. Mas de novo, tô ocupado. Ou então até recebe, mas você pode falar rapidinho? Eu falei isso lá, né? Porque, só que a hora que a pessoa entender a importância, a magnitude do trabalho deles, e aí, depois que a gente começou a fazer essas palestras, eu, assim, fiquei perplexa, gente, assim, com uma outra questão que foi além disso. Foi assim, quando a gente palestrou e que estava aquele monte, né, de agentes de saúde, a gente descobriu que eles vão para a rua fazer o trabalho deles, que é bater de porta em porta ali naquele bairro, naquela área, né, que tem um quadrante ali que cada equipe atende. E eles vão te perguntar como que você está, como estão os seus familiares, enfim, te cobrar, como a Pri falou, a questão das vacinas, se estão em dia, se não tem. Te comunicar quando tem alguma ação ali na UBS, no caso deles é UBS, né? Na UBS ali. Se comunicar, como nós ficamos sabendo que nessa em específico que nós somos, às sextas-feiras, às 10 horas da manhã, tem um encontro das gestantes. E aí eles se agrupam e levam frutinhas, além de passarem, lógico, ali conversam, tem um grupo terapêutico ali. Isso. Então a gente vê a importância e o quanto às vezes as pessoas não sabem dessa importância. Não sabem que tem esse tipo, mas o que eu estava falando é assim, eles saem para tratar de vocês, para levar essas informações para vocês, mas eles não deixam transparecer a dor deles. Naquele momento, enquanto nós estávamos ali naquela sala com sei lá eu quantos e quantos agentes, homens e mulheres ali, e a gente começou a falar, de repente eles começaram a dar os relatos deles de que eles tinham problemas dentro de casa, eles tinham familiares com border, eles tinham familiar border, eles tinham familiares depressivos, eles tinham familiares com ideação suicida, eles tinham problema... Cada um, né? Problemas de relacionamento, brigas, que teve uma que relatou até que tinha uma briga que deu polícia e está respondendo processo, e aí teve que mudar de casa por causa até de vergonha, de tudo, da vizinhança, julgamento. E eles têm que sair e ir lá na sua porta e de repente você olha aquele agente de saúde e você fala, hoje não. É verdade. E aí quando a gente para e pensa, tá vendo como falar sobre as emoções e que tem total a ver com a saúde? Porque essa pessoa que vestiu a máscara, ela vai ter provavelmente um problema de pressão, né?
Maria começou pressão a relatar alta. lá. Começou a relatar a pressão alta, né? Começou a relatar a ansiedade, passa pelo médico, fala para o psiquiatra. Toma não sei quantos remédios e né, toma não sei quantos fármacos e aí acaba, né? E não vê a melhora. E aí é o que a gente trouxe isso para o pessoal, o seguinte: você toma um fármaco para aliviar a sua ansiedade. Aí você tá ali tomando, não vê resultado. Aí você volta lá no médico e fala, olha, eu continuo com ansiedade e tá cada vez maior. Aí você toma, não um só comprimido, você vai tomar 2. Aí você vai e toma, né? Continua não resolvendo. Aí você volta no médico, o médico manda você tomar 3. Ou né? às vezes até muda. Sai do A e vai pro C. Mas, testa esse aqui então. A gente vai assim, não deve ter aceitado. Mas vamos pegar esse exemplo que ela trouxe, que ela estava no terceiro comprimido. Tá? E aí, vamos parar para pensar. Ela sai para a rua todos os dias. Ela não sabe qual é a base da ansiedade dela. Qual é a emoção que dá o gatilho da ansiedade dela. Qual é o sentimento que ela está ali tendo, ou qual é a questão que ela está passando ali, porque ela não sabe. Né? Se a gente soubesse, eu sempre falo assim, se você soubesse realmente o que se passa com você, você teria resolvido. Porque qual é o processo que a gente faz? É tomada de consciência. Quando todo o processo terapêutico, não importa qual é o profissional que vai te atender, seja um psicólogo, um psiquiatra ou um terapeuta, né, que são os que mais trabalham com a saúde emocional e a mente humana. Então, dentro desses profissionais, se você não tomar consciência do que é que está gerando esta questão para você, não adianta você tomar um monte de remédio. É igual você tomar um remédio para dor de cabeça, que você está tratando o sintoma, mas você não está tratando qual é o motivo da dor de cabeça. Pode ser dor de cabeça por causa do estômago, por causa da vista, por causa de uma série de coisas. Exato. Então, assim, quando a gente... Aí, conversando ali na palestra, foi o que eu levei. Eu falei, olha só, você está tomando 3 comprimidos. Só que você sai diariamente e toma 10 comprimidos de gatilho da sua ansiedade, porque você não sabe qual é. O gatilho que a Priscila fala, porque temos aí telespectador que talvez saiba o que são e talvez não saiba. Então, assim, o que é um gatilho? Se a minha ansiedade, o gatilho que dispara ali a minha ansiedade, por exemplo, é um medo de abandono, sei lá, na minha infância, em algum momento, a minha criança, o meu cérebro interpretou que eu fui abandonada. E não necessariamente, né? Aí vai longe a discussão, porque assim, a percepção ali do abandono, não necessariamente eu preciso ter sido abandonada. Se o bebezinho tá ali no bercinho, a mamãe saiu para ir fazer o TT dele, ele olhou para os lados, não viu, pronto, ele já pode ter interpretado aquilo como abandono. Deixar uma criança na porta do colégio ali, da escolinha, sair e pela primeira vez, sei lá, ela pode interpretar isso como abandono. Então, de repente, ela olhou para trás, não viu mais a mamãe. E ela estava acostumada ali a ficar com aquela mãezinha e se ver ali num lugar estranho. Ou deixar na casa da vovó e sair. Leva ele para lá, para ele não me ver saindo. Aí a criança volta correndo, a mamãe não está. Pode disparar lá na frente o gatilho que ela está falando de abandono. E aí esse agente sai. Sim. E onde ele bate lá na casa, nossa, eu tô aqui e tal, e de repente fala, né, minha filha foi embora, não sei o que, não sei o que lá. Vai bater na dor dela, gente. Só que ela não vai ouvir isso uma vez só. Ela vai ouvir isso, pensa que eles têm uma meta que a gente soube de 200 casas que eles precisam bater no mês. Então você imagina que dessas 200 casas, pelo menos no mínimo, 30% ela vai ouvir aquela dor dela. Eu diria até mais, né? Porque estudando ao cérebro, você entende que você atrai, o seu cérebro ele funciona dessa maneira. Você passa por uma situação, tem o fato. Aconteceu o fato ali, um episódio. Se ele identifica se aquilo é bom ou é ruim. Se for bom, ele larga ali na sua memória boa, no seu consciente e deixa pra lá. Se for ruim, ele coloca no seu inconsciente. Só que a hora que ele coloca isso no seu inconsciente, o que ele faz? Ele começa a trazer situações, a atrair situações semelhantes a essa, para que você entenda o quê? Que aquilo que foi ruim naquele momento, não necessariamente a mamãe vai me abandonar toda vez. Então, assim,
ele vai começar a colocar Te proteger, né? Te proteger, né? Ele vai te repetir, ele vai te atrair, método de atrair. Por isso que é a lei da atração, né? Você quer um exemplo falando nisso? Bem rapidamente, Sim. né? Pra gente trazer um exemplo prático mesmo. Você pensa que você vai comprar um carro. Aí você escolheu lá o carro X. Aquilo, né? Quando X, da cor X e tal, quando você sai na rua, parece que só tem aquele carro. Por quê? Qual é a informação da sua mente, do seu cérebro ali? Que você tá buscando aquilo. Então, aonde você bate o olho, vai te chamar a atenção. Pensa que você acha que seu marido tá te traindo com uma loira. É. Você só vai ver loira na tua frente. É exatamente isso. É Porque assim, é o que vai gente, te é o que ressaltar. atrai, é a vibração, é a faixa. E isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver com estudo, isso tem a ver com Química estudo, cerebral, não, isso, né? Sim, ou quântica, vai, mais fácil aí, traz a quântica, é o campo vibracional, nós somos tudo energia, então assim, você vibra, essa aqui tá mais, a mesa tá mais, a energia, ela vibra numa faixa um pouco mais densa, eu estou aqui porque eu vibro em outra faixa. E as assim cores? vai. As cores são vibrações? Também, você pode ver que se... aí eu vou chamar o Márcio aqui para falar, né? Porque aí ele te explica bem. Quem estou... porque né? assim, dependendo não sei como é que chama lá um negócio que passa os pixels lá. Tu me auxilia aqui. O que passa nos pixels, não é? De repente você fala na TV, aí não é o que dá legal assim, que se estoura, é porque aumenta a questão quando você põe uma imagem ali. Falta pixel. Então, isso, tem a ver com pixel, tem a gente. ver com o tal do pix. Não é o pix que vocês estão entendendo, mas é pixel. Não é pixel, pix, né? é pixel. Mas é tudo isso. Então, é assim, dependendo da vibração. E o nosso cérebro é isso. Então, assim, se eu tô vibrando na loira, eu tô achando que meu namorado, meu marido tá me dando, eu só vou ver loira. Se eu tô vibrando no abandono, eu só vou encontrar. Outra questão, eu odeio barato. Você vai achar barato em tudo quanto é lugar. Parece que barata te persegue. Uma aranha, gente. É muito difícil encontrar uma aranha. Eu, pelo menos. Mas fala que você não gosta de aranha pra você ver se você não começa a ver. A minha mãe teve uma época... eu sempre falo da minha família, gente. Vocês vão cansar de ouvir. Minha mãe, morcego. Pensa, gente. Lotou a casa da minha mãe de morcego. Porque é isso que você falou. Você vibra isso. Exato. E atrai, né? E, na verdade, vai te chamar a atenção para aquilo que você tá vibrando naquele momento. Ou você tá pensando, ou você tá... eu até brinco o seguinte: você saiu de casa brigado com alguém. Você saiu brigado com alguém. Você vai pegar o ônibus vai atrasar. Né? Aí quando você entrar dentro do ônibus, você vai pegar uma pessoa, né, que talvez também acordou num estado não tão bom e vai pegar e sentar o guarda-chuva e nem vai prestar atenção em você e não vai te pedir desculpa. A hora que você for descer do ônibus, o cara vai fechar a porta. Mas é isso mesmo. E aí vai começar a acontecer uma sucessão de eventos. Sim. Porque você lá atrás já acordou, naquilo. você já acordou nessa energia. Então tudo que você vai enxergar também, né, aquela coisa assim, bom dia pra quem? Exatamente. Eu tenho um mestre, ele foi meu mestre, né? Mestre que é mestre, nunca deixa de ser mestre. Nunca deixa né? de ser mestre. Jair Rodrigues, beijo, Jair Rodrigues. E ele falava assim, que quando ele começou a entender essa questão da vibração, essa questão da atração, né? Você vibra, ele disse que ele começou a testar para ver se realmente era verdade. Então, assim, ele percebeu assim que quando ele tomava uma fechada no trânsito, por exemplo, né? E o caminho que estava indo super bem, estava tudo dando bem, assim, aí ele levou uma fechadinha ali, sei lá, uma coisa no trânsito, e ele começou a reclamar, ele simplesmente começou a vibrar numa outra sintonia, numa outra faixa vibracional. E lembrando que isso não tem nada a ver com cunho religioso, gente. É energia quântica, vibracional. É física, tá? Ele começou a vibrar em outra sintonia, na faixa vibracional que ele estava assim, super tranquilo, de boa, ele começou a vibrar naquela questão da pressa, vai dar errado, que saco, que ódio, que não sei o quê. Ele falou que do nada aparecia caminhão quebrado, carroça, burro, tudo aparecia na rua. Aí ele começou a testar. Quando dava isso, e a gente faz isso, quando a gente começa a se conhecer, a gente fala, para, eu mesmo falo isso, né? Assim, Audrey, já deu, parou. Vamos, sai dessa sintonia. Ou então, o que isso quer dizer pra mim? Sim, mas primeiro você sai dessa sintonia, né? Aí é o que ele falou, ele começou a testar, aí ele falou, sai, Jair, sai. E ele saía, ele percebia que do nada Mas assim, o trânsito abria, sabe? E é isso. E aí, depois desse estado, a gente entra nisso, tá? E aí eu começo a analisar assim, o porquê que aquilo me... O que, né? O que fez eu entrar nesse estado? Exatamente. O que é que estava passando, talvez, na minha cabeça naquele momento,
que me tirou desse eixo, né? Que me fez ficar irritado por causa de uma fechada no trânsito. Porque tem dia que você pode ter certeza que você vai estar de bom humor e você vai tomar 50 milhões de fechada. Sim. E você vai continuar E esse eu acho que isso é o boom ali da humanidade, do ser humano, é você evoluir. Então, quando você evolui aqui, você é colocado à prova de novo num nível um pouquinho mais, né, dificinho, hard, aliás, e você vai passando de fase. E aí, eu vou voltar até pra minha história. Quando eu comecei de um jeito, e aí agora, por exemplo, que já tinha o conhecimento, né, que já tinha ali, fui testada de novo, eu acho que eu não passei nessa prova. Talvez quando a doutora Marta viesse, pode perguntar pra ela se eu passei na prova ou não. Eu acho que sim. Eu acho que eu saí dessa gestação mais resiliente. Mas é aquilo que nós estamos falando, aí vem outro. E aí agora vai aparecer outras, né? E assim. Mas você vai entendendo. Eu acho que quando você entende qual é o seu mecanismo de funcionamento, você começa a perceber. Não é que você não vai sentir, que você não vai ter emoção, que você não vai ter raiva. Porque o cliente às vezes chega assim, eu quero excluir isso, eu não quero mais sentir isso. Desculpa, sinto muito o dia que você não sentir mais isso. Você deixou de viver. Porque enquanto você é um ser humano, enquanto existe vida, sentimentos e emoções fazem parte. Gente, não estamos falando de patologia. E isso tem a ver, gente. Hoje tem um monte de casos aí que você tem a ver a experiência da água. Tem gente que coloca um copo de água lá todo dia, né? E fala assim, eu odeio água. Aí que saco tomar água. Mais água. Troca água. Sabe assim, E aí, assim, ela percebe que aquilo tem uma vibração diferente. Sim. Aí ele pega isso é análise. Essa experiência tem, vocês procuram aí, Google aí Killing, alguma coisa assim. Aí ela foi lá e olhou lá no microscópio. A frequência, gente, formava... Mudou os cristais da água. Você coloca... isso tem a planta, sabe? Quantas vezes eu falo, vamos conversar. Lá em casa eu sou a louca da planta. Todas minhas plantas têm nome. E eu converso. De vez em quando tem umas lá que empacam. Parou de graça, hein? Ou você vai ou eu te largo aí. Aí eu não tô fazendo nada, tô cuidando de você, para de graça. Aí o negócio vai, sabe? Tem hora também que parece umas coisas birrentas, mas assim, é a vibração, gente. É a vibração. Não vai causar trauma da planta. Não, ela sabe que eu gosto dela. Mas é a vibração. O animal, gente, né? O gatinho, o cachorrinho, enfim. E uma coisa interessante de falar, e aí no campo sistêmico, a gente fala muito que os pets, eles estão muito conectados aos donos. Então, se você tem um pet e ele está doente... se você tem um pet, de repente ele começa a apresentar alguns sintomas, observe, volte essa pergunta para você. Claro, você vai tratar, lembrando, vou falar de novo aqui, vocês já me ouviram falar, para quem está chegando agora na Rede Vivax, né, talvez... Eu sou Priscila Graziuso, lá no caso. Sou eu, Priscila Graziuso, quem Olha, tá Priscila, chegando aqui agora. Puxa meu neto, por favor, que estão cortando ali meu neto do meu cenário, por favor, Priscila. Obrigada. Pronto. Aliás, gente, meu neto veio me visitar um dia desses. Qualquer dia eu mostro pra vocês de novo. E aí, até perdi, você falou... De terapia, gente. Só de terapia, gente. Que é isso? Fala, continua. Ela saiu do foco. Vamos lá, vai. O que a gente tava falando? Do foco. A gente tava falando de energia. Você voltou Tava falando lá. de emoções, tava falando... Não sei. Puxa o gatilho aí de Vamos novo. falar de uma outra... A gente tava falando de causar... dos pets, gente. Lembrei. Desculpa, mas lembrei dos pets. Se você tem um pet... Se você tem algo, né, alguma questão emocional, física, mental, espiritual, num nível não religioso, mas num nível amplo, mais da visão, né, mais espiritual. Ou então até questão sistêmica, que a gente pode trazer esse tema aqui traçando um paralelo de saúde. Eu sei que você estava doida para eu falar isso hoje, mas eu acho que a gente podia começar de uma outra forma. Mas assim, sistemicamente falando, esse animal que a gente chama de representação, ele vai representar aquilo para que você olhe, para que você enxergue. Eu falo, isso é uma fala que quem me ensinou dizia isso, né? Você quer ver uma pessoa buscar ajuda, é você mexer com o filho. Você quer ver uma pessoa buscar ajuda, é mexer com o animalzinho dela, se ela é apegada com esse animal. Ninguém nem fez novela. Entendeu?
Mas é verdade. Então, assim, quando as coisas acontecem na nossa volta, é sempre assim. Eu olho, ok, tá com o outro, mas sai do foco do outro, volta para você. Sim. O que acontece aí dentro de você que te conecta a isso, para te incomodar, para te conectar a isso. Você sabe, né? Pri, que na época aí das eleições, que todo mundo sabe que gerou, nossa, que caos que gerou, né? Enfim, se eu era verde ou se eu era amarelo, se eu era, né? E aí começou, e famílias brigando, né? E todo mundo, e eu adorei isso, que agora é assim, não se faz mais, né? Bota pra lá e pra cá e usa o mesmo, entendeu? É tudo bem. Adorei isso. Mas assim, na época, e lá vamos nós perder o foco de novo, na época da eleição. Da eleição. Ah, mas por que eu ia falar, né? A questão da eleição Não, então, porque se brigava por conta assim, se eu sou isso ou se eu sou aquilo, e aí você entrava numa faixa de vibração negativa. Não, mas não era isso que eu ia falar, Priscila. Não, porque eu nem posso falar isso. Eu ia falar uma questão de emoções. De emoções, e o quanto aquilo atraía... Vibração de raiva e de ódio, vamos pensar nisso. Isso. E a tortura que se virou, porque as pessoas tinham medo. Gente, vamos parar e pensar que as pessoas tinham medo de sair na rua falando, usando vamos pegar o exemplo? As cores, vamos falar das cores, né? Não, a Copa, teve a Copa. Exato. E depois ninguém podia mais usar o verde e amarelo da Copa, remetia... porque achava-se que era uma coisa ou achava-se que era outra. Ó, se você usa vermelho é porque você é tal. Se você usa verde e amarelo é porque você é tal. Opa, peraí, eu não posso gostar de vermelho, eu não posso gostar de verde, eu não posso gostar de amarelo. Exato. Porque o sentimento de raiva e de ódio que foi vibrado ali fez com que as pessoas sentissem medo daquilo que elas eram e daquilo que elas gostavam. Eu lembrei do que eu ia te falar isso. Obrigada. E aí, para que senão eu saio de novo do eixo. Mas assim, eu percebi ali nessa época... Ai, não, eu não vou falar isso agora, sabe por quê? Eu vou deixar pro próximo. Porque assim, eu já sei que tá acabando e eu queria muito que você falasse isso, porque foi uma das coisas... bom, enfim, mas tem a ver com a questão do pra quê que você fala, né? Muito se falava, se brigava, famílias brigando, casais brigando, pai e filho brigando porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E se esquecia ali dessa questão, assim, eu falei assim, chegou uma hora que eu falei assim, meu esposo, né? Eu falei assim, eu não vou brigar nisso, porque assim, apesar de quem eu quero ou não ganhar, eu tenho que entender, assim, o porquê que eu estou vivendo nessa época ainda, o pra quê. Então tem um motivo, e tem tudo a ver com o que a gente está falando das emoções. Se você bater o dedinho, se você... aquele sentimento, aquele gatilho do agente da saúde que a gente estava falando, te incomoda ouvir falar sobre abandono, te incomoda falar sobre alcoolismo, adicção. Sim. Quanta gente fala, pelo amor de Deus, eu não suporto bebida, mas por quê? Porque remete talvez a um pai, a uma mãe com problema de alcoolismo. Sim. E aí você tem que se perguntar exatamente isso, por que aquilo me incomoda? Que aí você chega na raiz da sua emoção. Mas a gente vai falar mais sobre isso, né, nossa, Priscila? Tem coisa pra gente falar. Como diria minha avó, para mais de metro. Que a minha avó falava, não é verdade? Com certeza. Muita gratidão por você estar aqui nessa fase de nascimento mesmo. Nós estamos nascendo aqui pela Vivax TV no Saúde em Foco. Então vamos agradecer a Vivax TV por essa oportunidade, essa abertura de espaço para falarmos sobre saúde, tratamento, mente, né, emoção, físico, porque nós vamos trazer aqui médicos de inúmeras especialidades, porque a gente o conceito é realmente esse, é desmistificar essa coisa que um profissional não se dá com o outro, enfim. Né? Eis que está sentado uma terapeuta e uma psicóloga. Exatamente. E vamos sentar uma psicóloga e vários outros, você vai ver, vai dar super certo, no final vocês vão gostar. E para falar que gosta, né, para vocês nos ajudarem nessa missão, eu quero muito que vocês interajam, procurem lá as redes sociais da Vivax TV, deixem o seu comentário, fala pra gente do que vocês querem que a gente fale, quem é o profissional, qual é a área que vocês querem que eu traga, que a gente traga, pra gente, porque o programa é feito pra você. A Vivax TV pensa todos os dias em você. Então não adianta eu falar do que eu gosto, do que a Priscila gosta, do que o Beto gosta. A gente quer ouvir o que você gosta. Então a gente só vai saber se você falar pra nós, tá?
Gratidão mais uma vez. Beto, vale aqui um abraço? Posso? Dá? Dá Vamos lá? Gratidão, Vivax TV. Gratidão, Priscila, pelo primeiro de muitos. Ai, não pode falar, né, Beto? É o primeiro de muitos, que eu tô aqui primeira vez. Não, então, não pode falar junto quando a gente tá é conversando, verdade. que mexe. Não é assim? É, gratidão, de verdade.